Nós estamos aqui mais uma vez para essa entrevista no YoungCast e, como você já pôde ver na legenda, meu convidado hoje é o Cauê Andrade, que volta aqui pela segunda vez para a gente bater um papo bem legal e interessante. Eu tenho certeza que você viu algum corte dessa entrevista aí que viralizou no Instagram, alcançamos milhões de pessoas e por isso nós vamos aqui para a entrevista 2.0. Então já se inscreve no canal, ativa as notificações e segue a gente lá no Instagram para você acompanhar os nossos conteúdos. Cauê, prazer te receber aqui novamente, meu amigo. Meu amigo, o prazer é meu e eu acredito que vai ser melhor do que da outra. Deus colocou coisas maravilhosas no meu coração e eu tô ansioso pra compartilhar com você que tá aí de casa assistindo a gente. Vai ser poderoso, Yang. Vai ser top, vai ser top. E eu já quero aqui já começar soltando uma... Pesado. Ó, seguinte, o Cauê, assim como na outra entrevista, ele tá acompanhado da esposa dele, que é a Nicole. E a Nicole aqui, eu já pedi pra produção segurar ela, porque o que o Cauê vai soltar aqui é tanta coisa polêmica que aí a Nicole vai querer falar, não, fala. E eu vou querer falar, fala. Fala, Deus. Entrega. Cara, vamos lá, meu amigo, nós temos ouvido com muita frequência, principalmente pelo fato que aconteceu aqui no YoungCast, onde eu recebi um convidado e ele falou, né, que ele era Uber e tal, e estava um dia fazendo uma viagem, e aí começou a cantar o hino dentro do carro, o passageiro começou a se emocionar, começou a chorar, começou a cantar aquele hino junto com ele, e ele perguntou pro passageiro, falou, cara, você é cristão? Você, pelo jeito que está cantando aí, de qual igreja que você é? Da Assembleia? E aí o cara falou pra ele, não, cara, eu não sou cristão, eu já fui da Assembleia de Deus, só que hoje eu me encontro na Umbanda. Meu Deus. Um cara que foi da igreja, porque é controverso, né? O cara, ele era de uma igreja bem tradicional. Sim. E agora ele saiu dessa igreja e ele foi pra Umbanda. Saiu de um extremo e foi pra outro. Foi pra outro completamente extremo. Isso gerou lá no Instagram uma grande discussão, principalmente nos comentários desse vídeo, né? Desse corte. Muitas pessoas, elas falando justamente sobre a questão da religiosidade. Algumas pessoas, elas utilizavam, né? Eu recebi os comentários e eu, analisando os comentários, eu percebi que a maioria das pessoas é de gente que já foi da igreja e saiu da igreja, comentando coisas do tipo, poxa, realmente a igreja faz isso, ela coloca as pessoas pra fora, a religiosidade, ela atrapalha as pessoas e afasta as pessoas de Deus. Qual é a sua visão? Nosso primeiro tópico aqui dessa entrevista, cara. Religiosidade. A gente pode, de fato, dizer que a religiosidade é um mal do século? Yang, a religiosidade é o mal da igreja brasileira. Sabe qual é o maior problema de um religioso? O religioso, ele pensa que é dono da razão. O religioso, ele pensa que ele é dono da verdade. Então, ele tem a ideia dele e ele pensa que todo mundo é obrigado a pensar igual ele pensa. Por exemplo, você pega os religiosos da época de Jesus, os escribas e fariseus. O maior motivo de perseguição deles contra Jesus era porque Jesus entendia a lei de um jeito diferente deles. Sim. Jesus não quis mudar a lei de maneira nenhuma. Jesus só interpretava a lei de uma maneira diferente. Sim. Por isso, eles perseguiam Jesus. Porque tem gente que pensa que você é obrigado a pensar que nem ele. Senão você não presta, senão você não se encaixa na colinha social dele. E por isso perseguiam Jesus. Eles pensavam que eram donos da verdade. Mas aí tinha um problema. Os fariseus pregavam a verdade, mas vivia uma completa mentira. Jesus apareceu e quebrou o protocolo, porque Jesus pregava a verdade, porque ele é a verdade. Por isso os fariseus odiavam ainda mais Jesus, porque é uma coisa que eu aprendi, quem é de verdade sempre vai incomodar quem é de mentira. Uau. Então, o maior problema de um religioso é ver um pecador que assume ser pecador e se comporta como alguém falho. O problema do religioso é que ele acha que ele é santo demais, perfeito demais, mantém uma pose que não é verdadeira, não é real, ele não é a quarta pessoa da Trindade como ele pensa que é, e ele pensa que todo mundo precisa manter essa pose falsa dele. Tanto é que das maiores críticas de Jesus ali nos evangelhos não é contra o pecado. Jesus corrige o pecado, porque pecado é errado e pronto, ok? Só que a maior crítica de Jesus nos evangelhos é contra a hipocrisia. Hipocrisia. Isso, entendeu? E o que a gente vive hoje na igreja brasileira são muitas pessoas hipócritas. Elas, é uma frase até um pouco chula, mas muito verdadeira. O problema de quem gospe muita verdade é que acaba se engasgando com a hipocrisia. Quem gosta de muita santidade acaba se engasgando com a hipocrisia. É, torneira apertada demais tem vazamento.
Essa é a frase da vovó, né? Teologia da vovó. Então, Yang, eu acredito assim que as pessoas, elas precisam tomar cuidado com a religiosidade. Porque o religioso não sabe que é religioso. Você entendeu? Ele não percebe. E aí a gente entra num ponto muito interessante, né? A gente falou sobre a hipocrisia. E o mal do religioso, um dos maus do religioso é a hipocrisia. Ele fala uma coisa e vive outra. E tem uma frase que tá martelando na minha cabeça esses dias. Yang, não adianta você dizer que é do céu se você se comporta como quem vai pro inferno. Não, para que eu vou descer. Calma, vamos lá. Não adianta dizer que é do céu se você se comporta como quem vai pro inferno. Até porque as suas palavras revelam o que você sabe, mas aquilo que você faz revela quem você é. Eu não quero saber o que você fala. Falar até papagaio fala. Eu quero ver o que você faz. A gente olha para essas pessoas religiosas, elas falam muito, adoram impor regras para a vida dos outros, adoram corrigir os outros, mas na hora que você olha para a vida delas, elas não cumprem 10% daquilo que pregam. Era o mal dos fariseus. Eles pregavam uma verdade tão dura, mas tão pesada, que nem eles davam conta de vivê-la. Então, Jesus disse assim, olha, você conhece a árvore pelo fruto. Não é pela fala. Falar é muito fácil. Eu não estou preocupado com o que você fala. Eu quero saber o que você faz. É o que você faz que vai revelar quem você é de verdade. São suas posturas. E tem outra. Quem faz muito, fala pouco. Quem fala muito, não faz nada. O que você fala realça um personagem que você criou. O que você faz traz a verdade de quem você é. Porque você falar, você consegue manipular suas palavras. Agora, ações são condicionadas àquilo que a gente está vivendo, é instintivo. Ações são instintivas, né? Agora, fala nem sempre. Apesar de que na maioria das vezes a gente acaba falando, mas se você conseguir se controlar mesmo, você consegue montar um personagem, como tem muitos por aí. E você fala o que você quer falar para agradar as pessoas e acaba se prendendo ali em um personagem. Yang, para você ter noção de como essa ideia de religiosidade é uma ideia muito problemática para a igreja brasileira, se a gente for olhar aí dados do IBGE, 1/3 da população brasileira, praticamente, quase 33% da população brasileira, se denomina evangélico. Eu não estou falando nem cristão, eu estou falando evangélico mesmo. E a conta é básica. Se somos evangélicos, 1/3 da população, ou seja, de cada 3 pessoas, uma é evangélica. Se cada um de nós ganhássemos uma alma por ano, a conta é básica. Em 2 anos, a gente teria o Brasil inteiro convertido para Jesus. Faz sentido. E por que isso não acontece? Ao invés do número de evangélicos aumentar, diminui. Por um simples motivo. Existem 3 maneiras de você evangelizar. A primeira, evangelismo de rua. Você vai na rua, evangelismo da vovó, da Assembleia de Deus. Você vai na rua, prega na praça, entrega um panfleto. O segundo seria o evangelismo pessoal. Seria mais a ideia que as churches fazem. Você visita a casa dos irmãos, sim, você faz uma reunião dentro da casa dos irmãos. E tem o terceiro. E esse método de evangelismo é o mais poderoso. Qual é? Se chama convivência. Convivência. Só que aí entra um problema. Porque assim, como eu disse, são as nossas atitudes que falam mais alto. Então, eu ouvi uma frase que eu guardei, que são palavras convencem, mas atitudes arrastam. Então, as nossas atitudes têm um poder de influenciar as pessoas, tanto para o bem quanto para o mal. É aí que entra o problema dos religiosos. Porque uma pessoa religiosa, ela fala demais e não faz nada, ou quase nada do que ela fala. E isso tem um impacto negativo. Lembra que eu disse? De cada 3 pessoas, uma é evangélica. Então, sim, as pessoas convivem entre elas. Aí quando às vezes você pega e vai falar de Jesus para alguém que não é evangélico, por exemplo, na rua, você vai falar numa igreja, aí a pessoa fala assim, não, para que eu quero ir para essa igreja? Tem um crente lá na rua de casa. Ele é pior do que eu. Tem um pastor que mora lá na esquina de casa. Ele compra e não paga. Ele é caloteiro. Ele é mau caráter. Você entendeu? Então,
os maus hábitos, a falha de caráter e o péssimo comportamento trazem esse efeito negativo para a igreja. Você entendeu? Então, o primeiro problema do religioso é isso aí. A falha do comportamento. O religioso, ele fala muito, mas não vive nada. Não vive nada, daquilo você que ele entendeu? fala. Só que aí a gente tem um segundo problema da religiosidade, que foi o assunto que você começou a perguntar, sobre as pessoas irem embora da igreja porque estão feridas pela igreja. E a primeira verdade é que a igreja não fere ninguém. Opa, ó. A igreja não fere ninguém. Não. Eu vou até reformular, então, a minha pergunta aqui. Dada essa informação que você trouxe, a igreja não fere ninguém. Não, a igreja não. O religioso, na sua visão, é um fato, é uma verdade dizer que todo religioso, ele reprime pessoas de chegar até Cristo? Ele afasta pessoas de Cristo? Com certeza. Yang, a religião fere, Jesus não. A religião mata, Jesus dá vida. O problema é que os religiosos se esquecem que Jesus não veio à Terra fundar uma religião. Jesus veio à Terra fundar uma igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus, ok? E o problema dos religiosos é que eles precisam ferir as pessoas que estão em volta para se sentir bem, principalmente quando alguém não pensa igual a eles. Nossa. Lembra de Jesus no Getsêmani? Malco, servo do sumo sacerdote, estava lá para prender Jesus, ok? Ele estava lá como representante da religião, para prender Jesus, porque Jesus pensava diferente deles. E toda vez que alguém pensar diferente de um religioso, ele vai ser perseguido por isso. Só que quando Malco foi prender Jesus, Pedro estava lá. Pedro era um homem bem bravo e cortou a orelha de Malco. Porque, Yang, nessa história, o homem fere e a religião fere. Só que quando Jesus viu a orelha de Malco sendo cortada, Jesus não pensou em ferir Malco. Jesus não pensou em ferir Pedro. A Bíblia diz que Jesus pegou a orelha de Malco e colocou no lugar. Porque o homem fere, a religião fere, mas Jesus cura e dá vida. Jesus é poderoso. Boa, cara. Vocês viram que hoje ele veio no pique, cara. Isso é importante. E assim, ainda falando sobre religião, a religiosidade, na verdade, inserida dentro das igrejas. E um ponto que você falou aí, eu achei fundamental, isso aqui eu achei brilhante, que é justamente a questão de que a religião fere, mas Jesus não. Só que assim, a gente está falando de coisas que estão entreligadas, né? O religioso, aquele que crê em algo, aquele que tem a sua religião e aquele que está em uma igreja. Pegando por esse ponto de vista, Cauê, eu queria tentar entender onde está o erro. Já que a religião fere, por que a igreja não cura? O problema das pessoas é que elas preferem matar o leproso do que tratar a lepra. Uou. Yang, isso aqui é forte. Lembra de Naamã? Sim. Naamã era chefe do exército, era homem valente, a Bíblia diz que ele era valoroso e homem honrado pelo seu senhor e ainda usado por Deus. Mas adivinha qual é a única coisa que as pessoas se lembram de Naamã? Que ele era leproso. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas não tem remédio para curar as feridas, mas tem dedo para apontar os defeitos. Só que as pessoas se esquecem. Lepra é uma doença e ninguém fica doente porque quer. Sim. Então a gente precisa entender que ao invés de matar quem tá leproso, nós precisamos aprender a levar a cura para essas pessoas. Por exemplo, tem muita gente que quando vê um pregador caindo, prefere terminar de matar o cara. Compartilha o erro. Não, estende a mão para ajudar. Não tô dizendo que o certo é errado. E que o errado é certo. O errado é errado e ponto. Só que é uma coisa que eu aprendi. Pecado é pecado, mas tem perdão. Tem cura e tem transformação. A gente tem que aprender com a menina da casa de Naamã. Ela viu a lepra de Naamã. Só que a primeira coisa que ela fez foi dizer: se o meu senhor conhecesse o profeta que tem em Samaria, ele nunca mais seria o mesmo. Ela viu a lepra, mas ela não apontou a lepra, ela apontou a cura. A gente precisa aprender a parar de apontar o defeito e o pecado dos outros e começar a apontar para Jesus, porque Jesus é poderoso para curar qualquer ferida, qualquer lepra, qualquer doença. Jesus é poderoso. Até porque é muito fácil ser a igreja que exclui os leprosos. Difícil é ser o hospital que trata a lepra. Cara, muito bom, muito bom. Agora, outro ponto aqui, e assim, eu já quero até deixar claro, nós não somos contra a igreja, gente. Não, eu sou da Assembleia de Deus de Madureira, tá?
Não Eu sou contra os religiosos. Isso, não somos contra a igreja, mas assim, o religioso, ele é um perfil que precisa de fato ser denunciado. E tratado, né? Denunciado e tratado, porque muitas pessoas, elas precisam ter um encontro com Cristo, mas elas acabam encontrando barreiras que são criadas por pessoas e acabam não conseguindo encontrar Cristo. E é justamente nesse ponto, nesse pensamento, Cauê, assim, eu cresci ouvindo os meus pais dizerem que se você pegar uma laranja podre e colocar ela com as outras laranjas também vão apodrecer. Pensando nisso e tratando sobre o religioso, que é o que nós estamos falando aqui, o quanto é prejudicial um religioso, né, um cristão ali 100% religioso dentro de uma igreja, para a pessoa que quer encontrar com Cristo. O quanto um religioso ele pode ser prejudicial no caminho de uma pessoa que quer se encontrar com Cristo. Ô Yang, como eu já estava dizendo, o religioso ele tem a capacidade de dar um mau exemplo, né? Porque ele fala uma coisa e vive outra. E ele acaba afastando as pessoas dele, da igreja e de Cristo. Sem perceber. E os maiores afetados por um religioso são as pessoas que vivem mais próximas dele. Tem aquela frase, né, que virou moda de coach. Você é a soma da convivência com as 5 pessoas mais próximas de você. Qualquer podcast você vai ouvir isso aí. Sim. E Jesus disse, né, a Bíblia diz, aliás, anda com tolo e você vai sofrer suas consequências. Está escrito. Então... eu acredito que os maiores prejudicados pela convivência com o religioso são os familiares. Porque uma coisa, Yang, que eu tenho certeza do que eu tô falando, Yang, o religioso, ele nunca vai conseguir ganhar sua casa para Jesus. E tem um grande problema nisso. Porque não adianta ganhar o mundo todo e perder a sua própria casa. Jesus disse que aquele que não cuida dos seus é pior do que o incrédulo e já negou a fé. Quando eu digo isso, eu lembro de Gideão. Deus apareceu para Gideão e disse, Gideão, eu quero te usar para libertar Israel. Só que tem um detalhe. Antes de Deus usar Gideão para libertar a nação, Deus disse, Gideão, entra na casa do seu pai e quebra o altar de Baal que está lá. Até porque, Yang, não adianta querer libertar uma nação, sendo que ainda tem um altar de Baal dentro da sua casa. Antes de Deus te usar para libertar do lado de fora, Deus vai te usar para libertar do lado de dentro. Até porque ser profeta para a casa dos outros é muito fácil. Difícil é ser profeta dentro da sua casa, onde todo mundo conhece os seus defeitos e as suas falhas. Eu prefiro ser um derrotado fora de casa do que ser um derrotado dentro dela. Legal, muito bom, muito bom. Faz sentido. E assim, eu estava justamente pensando, conforme você estava falando aí, né, a questão do religioso, eu estava pensando sobre Judas, cara. Porque assim, Judas, ele foi um cara, pode dizer que Judas foi uma laranja podre, mas, né, talvez isso tenha sido a própria gestão, a liderança de Jesus. Mas a gente percebe que os outros discípulos, eles não se contaminaram, né? Não foram também assim como Judas. Quais lições que você acha que a gente consegue extrair desse personagem chamado Judas, tão enigmático? Uau. Ô Yank, então, Judas, a gente apedreja Judas, assim, num limite, né? Só que Judas não foi o único que abandonou Jesus. Pedro também. E, aliás, se for falar de traição mesmo, a traição de Pedro é pior, né? Porque Judas não tinha prometido nada. Pedro disse, eu vou estar contigo até depois da morte. Tamo junto, hashtag tamo junto, né? Famoso tamo junto. Então, assim, Judas é uma pessoa muito problemática. Só que todos nós vamos ter pessoas como Judas ao nosso lado. E a gente precisa estar preparado para isso, Yang. Até porque o problema não é ser amigo de Judas. O problema é não saber quem é o Judas. Uou. Jesus sabia exatamente quem eram seus discípulos. Por isso, mesmo depois de ser traído por Judas, Jesus continuou chamando ele de amigo. Jesus já sabia que ele era o traidor, até porque Judas sempre dá sinal. Só que, Yang, a gente se ilude demais com as amizades e a gente não procura saber quem são as pessoas que estão do nosso lado. A gente se ilude com um rostinho bonito, com dinheiro no bolso, com fala engraçada, e a gente vai deixando as pessoas se aproximar de nós e não procuramos nem ao menos saber quem eles são. Só que Jesus sabia exatamente quem eram seus discípulos. Por isso que o único discípulo que teve o privilégio de deitar no colo de Jesus e sentir as batidas do seu coração foi João,
que também foi o único que ficou com Jesus na hora da cruz. Porque, ô Yang, o problema não é sentar na mesa, o problema é abrir o seu coração. O problema não é conversar com Judas. O problema é compartilhar os seus sentimentos. A gente precisa aprender com Jesus a selecionar as pessoas para quem a gente vai compartilhar os nossos projetos, sentimentos, porque Judas sentou na mesma mesa, mas não compartilhou dos mesmos projetos. Uou! Boa, isso ficou bom. Isso aqui é muito poderoso. Uau. Yang, hoje a gente tem uma geração muito mimada. Você vê na internet aí várias pessoas falando sobre fulano te abandonou, amigos te largaram, e a gente precisa ter a maturidade e entender que nem toda amizade vai durar pra sempre. Natural. Tem gente que não te abandonou. Tem vezes que a vida distanciou a pessoa. Ou não fazia parte aí tem aquelas pessoas que dizem assim, a pessoa te abandonou, foi livramento. Às vezes o livramento não foi pra você. Às vezes o livramento foi pra pessoa também. Entendeu? Tem gente atribulada. É muito fácil, né? Você acabar uma amizade e dizer assim, Deus estava me livrando. Tá me livrando. Será? A pessoa sempre te ajudou, sempre foi bênção pra você. Aí no dia que ela não pode te ajudar, ela saiu porque foi livramento pra pessoa. Olha pra sua vida, se olha no espelho. Então, assim, as pessoas são muito imaturas nesse quesito de amizade. E a gente precisa ter uma noção de que existem tipos de amigos. Quando a gente aprende a selecionar as pessoas e conhecer as pessoas que estão à nossa volta, primeiro a gente tem que se conhecer, né? Sim. Porque às vezes o problema somos nós e se o problema é você, vai se tratar. Vai se tratar, né? Então, só que, vamos lá, eu não sou problemático. Certo. Eu preciso aprender a selecionar as pessoas que estão ao meu lado. Ok? Ok. Então a gente precisa entender que existem 3 tipos de amigos. Quais são os 3 tipos de amigos? Yang, existem amigos que são amigos do seu sucesso, mas não são amigos do seu fracasso. São pessoas interesseiras ou religiosas. Enquanto estiver dando tudo certo, eles estão com você. Enquanto você estiver bem, eles estão do seu lado. Mas no dia que você cometer um erro, como ele aceita o erro dele, mas não aceita o erro dos outros, ele te larga, porque ele é religioso. Ou ele é um interesseiro, como Judas. Não tem mais nada para me oferecer, eu te abandono. Ok? Existe o segundo tipo de amigo, que são amigos do seu fracasso, mas não são amigos do seu sucesso. São pessoas que enquanto você estiver na prova, tá lá para te abençoar. Tá lá para te ajudar e tá lá para te estender a mão. Mas são pessoas invejosas. No dia que você crescer, e se crescer mais que eles, pior ainda, vão te largar e vão te abandonar, porque não suportam ver o seu crescimento. Só que, Yang, existe um terceiro tipo de amigos, que Salomão disse, existem amigos que são mais chegados do que irmão. Tem amigo que não é pra crise, tem amigo que não é pra prova, tem amigo que não é pra festa, tem amigo que é pra vida. Porque a verdade, tem amigo que não é amigo, tem amigo que é família. Uau! E dentro desse ponto, Cauê, como identificar um amigo falso? Yang, aí entra um ponto. A gente tem que tomar muito cuidado com os amigos falsos. Porque os amigos falsos são os melhores. Um amigo falso nunca te critica. Um amigo falso nunca discorda de você. Uau. Um amigo falso nunca te ataca na sua frente. Não, o amigo falso sempre vai dizer que você tá bonito, que você tá certo, você tá fazendo a pior besteira da sua vida e ele está te aplaudindo. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque a falsidade são pessoas que te aplaudem na sua frente, mas te traem pelas suas costas. Por exemplo, Pedro. Pedro disse para Jesus na frente dele, eu tô contigo até depois da morte. Só que um dia depois, Pedro já estava dizendo, eu não conheço Jesus. Eu não sei quem Jesus é. Então existem pessoas que te aplaudem na sua frente, mas te negam na tua ausência. Tome cuidado. A gente precisa entender que existem pessoas que são falsas. São duas caras. E Yang, a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de pessoa, porque eles estão do nosso lado. Uou. Yang, deixa eu falar uma coisa pra você. Amigo de verdade não é quem aplaude o seu pecado. Amigo de verdade é quem te aproxima do altar. Cara, eu concordo com você. Assim, Cauê, faz muito sentido isso, eu concordo com você. Até porque fidelidade hoje em dia é uma coisa que está completamente escasso. Com né? certeza. É escasso hoje em dia você encontrar fidelidade, pessoas que sejam fiéis, leais, pessoas que sejam verdadeiras. E por isso que quando você encontra uma pessoa que ela
tem fidelidade, é uma pessoa fiel, você deve valorizar, porque hoje em dia tá difícil. Muito, muito. Yang, a gente precisa entender que hoje as pessoas não valorizam mais o caráter, né? Hoje as pessoas valorizam muito Os a bens, aparência, a conta bancária, o dinheiro. o que tem, sim. Exatamente. Por isso que a gente tá tendo muitas pessoas vaidosas e poucas pessoas com caráter. Você pode olhar e falar assim, ó, esse tem caráter. Então, assim, aí a gente entra naquela questão, né? Traição é falta de amor ou é falta de caráter? É uma pergunta. Eu mudei aqui. Eu sou entrevistador aqui agora. Mudamos. Cara, agora eu sou o dono do YangCast. Muda aqui, coloca CacauCast. CacauCast. Aí. Cara, posso falar? Eu acho que, na minha visão, eu acredito que é falta de caráter, mano. Com certeza. É justamente falta de caráter. Eu concordo. Yang, pega isso aqui é poderoso. Salomão tinha tudo, mas foi infiel. Jó perdeu tudo, mas permaneceu fiel. Porque fidelidade não tem a ver com o que você tem. Fidelidade tem a ver com quem você é. Fidelidade não tem a ver com o dinheiro que você carrega, com os bens que você carrega. Fidelidade tem a ver com os princípios que você aprendeu. Por exemplo, Jó estava vivendo o pior momento de sua vida. A mulher de Jó olhou para ele e disse: abandona o seu Deus e morre. Para muita gente, isso aqui já é motivo para trair. Porque tem gente que é assim, meu casamento não tá bem, eu vou trair minha esposa. Traiu por quê? Porque eu tava vivendo uma fase ruim. Só que aí entra um ponto. Fidelidade não tem a ver com a fase que você está vivendo. Fidelidade tem a ver com os princípios que você carrega. A mulher de Jó estava atribulada, mas Jó era fiel. E o momento não mudou o caráter que ele carregava. Ele permaneceu, a fidelidade gritou dentro de Jó. Sim. Gritou muito mais dentro de Jó do que o barulho do que ele estava perdendo ao redor dele. Com certeza, com certeza. Tanto é que Deus deu bens de volta para ele, Deus deu filhos. A única coisa que Deus não trocou foi a mulher. A única coisa que Deus... permaneceu. A mulher era a mesma. Ela permaneceu. E assim, Cauê, nós gravamos na primeira entrevista, a gente falou bastante sobre relacionamento. Você é casado, né, com a Nicole, 8 anos? São 5 anos de casado e 3 anos de namoro. 5 anos de casados e 3 anos de namoro. Primeira pergunta que eu quero te fazer aqui é como escolher a pessoa certa? Porque você sabe, hoje em dia as pessoas, principalmente os jovens que estão na igreja, né, as varoas querem o seu varão, querem o seu pregador, querem o seu levita, querem, né, ter um relacionamento com alguém de dentro do ministério e vice-versa. E isso levanta, né, aquela questão dos critérios, dos filtros, da escolha, a importância dessa escolha, visto que você está escolhendo alguém para compartilhar parte da sua vida. Como você enxerga isso? Como escolher a pessoa certa para casar? Como eu sei que a pessoa é certa para mim? Yang, escolher a pessoa certa para casar é muito difícil. Mas assim, se eu pudesse dar um conselho, eu diria: ore e confie totalmente em Deus. Até porque Provérbios 19:14 diz que o homem pode herdar de os seus pais dinheiro, riquezas e bens. Porém, só Deus pode te dar uma mulher sábia. Uau. Ou seja, o único que pode te dar um casamento bem-sucedido é Deus. Porque assim, Yang, o coração do homem pode fazer plano, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Então, às vezes, nós olhamos para uma pessoa e nós pensamos, ela é perfeita para mim. Só que Deus conhece o coração. A gente só vê a aparência. Por mais que nós convivamos com a pessoa durante um tempo, existem pessoas que são muito boas em usar máscara, que é o assunto que nós estamos falando aqui até agora. Sim. Existem pessoas que são mascaradas e conseguem... Aí entra aquela frase: eu casei com outra pessoa, meu marido mudou, minha esposa... Não, ele só não revelou quem era de verdade. Porém, quando você ora e confia totalmente em Deus, Deus tira as máscaras e Deus te revela quem é a pessoa certa. É nisso que eu acredito e esses são os princípios que eu carrego para minha vida. A Nicole, o nosso casamento tanto é fruto da minha oração quanto das orações dela, e Deus foi alinhando as coisas e foram se acertando, e nós entendemos que
que ela era minha varoa, eu era o vaso dela. E por que hoje em dia, por que tantos casamentos estão acabando, cara? A gente nunca se falou tanto sobre divórcio, sobre fim de relacionamento quanto nos tempos atuais, cara. A gente tem falado muito isso aqui. Na sua visão, por que os casamentos hoje, dentro da igreja, o casamento do cristão, ele está acabando? Yang, as pessoas estão achando que a vida é um morango. As pessoas estão achando que casar é fácil. Só que a gente precisa entender, casamento é sacrifício. Hoje as pessoas querem casar para ser feliz e não para fazer o outro feliz. Yang, o primeiro casamento da Bíblia, Adão e Eva, ok? Foi o primeiro casal da Bíblia. Deus deu uma mulher para Adão. Só que antes de Deus dar uma mulher para Adão, primeiro Deus arrancou um pedaço da costela dele. O problema das pessoas de hoje, principalmente os homens, eles querem se casar, mas eles não estão dispostos a sacrificar nada. Adão sacrificou uma costela. Aí você vê os homens querendo casar, mas não estão dispostos a deixar de ser moleques. Não querem virar homens, não querem sacrificar nada. E pensam que vão conseguir manter um relacionamento sem sacrifício. Só que a base do casamento é o sacrifício. Jesus disse que o papel do homem é amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Yang, como que Cristo amou a igreja? Morrendo na cruz do Calvário, se sacrificando por nós. Então eu acredito que o maior problema de hoje são as pessoas não quererem se sacrificar. Aí você pega lá uma pessoa que é infeliz e ela quer casar para ser feliz. Só que, Yang, eu aprendi na matemática que mais com mais é mais. Menos com menos é menos. Yes. Mais com menos é menos. Yang, porque hoje a gente tem esse problema de uma pessoa que é infeliz e ela quer casar para ser feliz. Se eu não consigo ser feliz sozinho, só com os meus problemas, como eu vou conseguir ser feliz com o meu problema, mais o problema da minha esposa? Com o meu problema, mais o problema do meu marido. Então, primeiro eu tenho que ser bem resolvido, bem tratado, feliz. E depois eu vou dividir a minha felicidade com a minha esposa. E nós dois seremos felizes juntos. É nisso que eu acredito. Boa, porque isso eu concordo também assim, eu penso também assim, porque não adianta você querer buscar a felicidade apenas em um relacionamento se você não for uma pessoa feliz, né? Se você entrar em um relacionamento, um noivado, um casamento, pensando que você só vai ser feliz quando você estiver em um e não ser uma pessoa feliz antes de entrar em um, possa ser que você seja o livramento de alguém, né? Possa ser que você seja uma pessoa que está em um relacionamento, está em um casamento, mas você pode fazer uma outra pessoa sofrer e também acabar sofrendo, porque a felicidade ela não tem que estar ali implementada diretamente a um relacionamento. A felicidade é um estado, é uma forma de se viver feliz. E Cauê, nesse ponto assim, cara, justamente falando sobre caráter, é algo complexo, né? É algo meio complexo porque, entrei no relacionamento e aí eu preciso olhar as atitudes da pessoa, mas a maioria das pessoas, ou algumas, tem essa habilidade, como você falou, elas conseguem colocar uma máscara, elas conseguem disfarçar uma boa intenção, disfarçar um mau caráter. As pessoas, elas conseguem fazer isso. Como eu posso ter isso em mente e eu consigo reconhecer o caráter de alguém? Como é possível você identificar uma pessoa que ela tem um mau caráter, mas está se passando por uma pessoa de bom caráter? Yang, eu aprendi, se você quer conhecer alguém, veja como ele trata quem não tem nada para lhe oferecer. Uou! Quer saber quem é a pessoa? Veja como Uau. ele trata quem está abaixo dele. Porque tratar bem quem tem alguma coisa para te oferecer é muito fácil. É muito fácil ser legalzinho, bonzinho, com quem pode te abençoar, com quem pode te ajudar, com quem pode te dar prazer, com quem pode te dar carinho, com quem pode te levantar. Difícil, Yang, é manter uma pose boa com quem não tem mais nada para te oferecer. Porque tem gente que é assim, quando eles estão do lado de alguém que tem algo para oferecer, ele é uma ovelha. Mas quando ele está do lado de alguém que não tem nada, que não pode abençoar nada, ele tira a roupa de ovelha e revela o lobo que ele é.
Você falando aí, por incrível que pareça, olha só que legal, você falando sobre a questão de casamento, né, a questão de relacionamento, eu fiquei muito com uma frase na minha mente. E essa frase era basicamente aquela: o noivo vem aí, né? Porque o noivo ele vem buscar uma noiva, buscar a sua noiva. Eu creio nisso. Que é a igreja. Cara, como você enxerga hoje, né, no século atual, nós temos tanta escassez de pregações que falem sobre o arrebatamento, que falem sobre a volta de Cristo, sendo que este é o evento mais importante de todos os tempos. Yang, muitas pessoas pararam de pregar sobre o assunto. Tem até aquele louvor que tá em alta agora, né? Porque pararam de falar do céu. Yes. Isso aí, tá todo mundo cantando. E assim, Yang, uma verdade, muitas pessoas não querem mais anunciar a vinda de Jesus. Só que tem um detalhe: a vinda de Cristo não é uma mensagem anunciada apenas por homens. Até porque toda vez que a terra treme, a terra anuncia: Jesus está voltando. Todas as vezes que os céus dão sinais, os céus estão anunciando: Jesus está voltando. Todas as vezes que as nações entram em guerra, as nações estão gritando para todo mundo ouvir: Jesus está voltando. Yang, então, ainda que os homens não preguem, que os homens se calem, a terra continuará anunciando: em breve, Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. Então, você que está me ouvindo, você não precisa acreditar nas minhas palavras. Basta não duvidar do que os seus olhos estão vendo. Todos os sinais estão aí. Em breve, Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. E eu quero subir com ele, Yang. Os sinais estão cada vez mais claros, né? Claro, os sinais demais. apontam, nós temos aí furacão, nós temos aí tornado, nós temos catástrofes, terremotos, guerras, doenças, né? Como a que nós tivemos em 2019, pandemia. Então, de fato, os pregadores precisam parar, na sua visão. Já chegou a hora, cara, dos pregadores pararem de disputar mensagem, disputar altar e pregar mais sobre o arrebatamento? Nós precisamos, Yang, pregar a vinda de Cristo, porque tá muito perto. Em breve Jesus voltará, e se nós não estivermos preparados, nós vamos ficar aqui. Hoje você vê pessoas tão presas na terra. Parece que já se esqueceram do céu. Parece que Jesus não vai voltar mais. Parece que a Bíblia está errada. Parece que a Bíblia só está certa até a hora que Jesus morreu na cruz. Das promessas depois não existem mais. A gente parou de acreditar na verdade do Evangelho de que Jesus Cristo morreu, mas que ressuscitou e em breve voltará para buscar a sua igreja. E nós precisamos anunciar essa verdade. Jesus vai vir para buscar o seu povo. Yang, só que aí a gente entra num problema, né? Os pregadores hoje, eles não querem mais pregar o que a Bíblia diz. Hoje você tem uma coisa que tira minha paciência, que é o momento raivinha do podcast. Yang, tem uma coisa que me deixa nervoso. É às vezes quando eu sento para ouvir um pregador. Ele abre o texto e começa a ler, e quando ele vai pregar ele diz: na minha opinião, irmão, eu não quero saber sua opinião. Se eu quisesse saber sua opinião, eu ia lá na sua casa e perguntava. Se eu estou na casa de Deus, eu quero ouvir a voz de Deus. Eu quero ouvir a palavra de Deus. Então, se nós voltarmos a pregar a palavra genuína, a mensagem da cruz, o poder do Espírito Santo, o arrebatamento, eu creio que muitas coisas acontecerão em nosso meio. Esse ponto aí, né, sobre justamente essa questão de as pessoas elas pregarem o evangelho, os pregadores pregarem o evangelho e focarem na volta de Jesus, né? Tem muitos que têm medo de, não, mas vai fechar a agenda, vou ser criticado. Aí vem a pergunta: um pregador ele deve temer uma crítica? Não. Pregador que teme a crítica ainda não sentiu o peso da chamada. Entendeu? Eu acredito que, assim, a gente precisa aprender a lidar com as críticas também. Tem muita gente infantil hoje na igreja. Ministério não é para crente fraco, ok? Ministério é para quem tem estrutura. E, Yang, as críticas fazem parte. E a gente precisa entender que existem dois níveis de críticas. Existem críticas que são destrutivas,
Porém, existem críticas que são construtivas. E nem todo mundo que te critica é porque te odeia. Você já viu essas pessoas vítimas, né? Ah, entrou lá, 1000 pessoas comentou e uma pessoa comentou criticando ele fica todo dodói por causa da crítica. E às vezes a crítica é verdadeira, a pessoa que está criticando está certa. Então a gente precisa aprender que quando se trata de crítica tem 2 pontos. A gente tem o ponto de olhar e falar, poxa, isso aqui é verdade, eu preciso mudar. E tem um ponto de, esse cara tá falando bobeira. Se ele tá falando bobeira, descarta o que ele falou e não ouça. Então, o pregador do evangelho, ele precisa saber lidar com as críticas. Jesus disse que a gente seria perseguido, quanto mais criticado. Então, acho que isso faz parte. Um pregador, ele não pode se abalar por conta das críticas. Um pregador que se abala por conta das críticas, ele não está preparado para viver um ministério sadio na presença de Deus. Não está. E qual é a sua visão, Cauê, com relação a pessoas que vivem para criticar as outras? Yang, gente desocupada critica mesmo. Gente desocupada ataca mesmo. Só que é aquela frase, antes de olhar quem te critica, antes de ouvir a crítica, ouça a vida de quem te criticou. Porque não adianta você querer receber uma crítica de alguém que nunca construiu nada. Tem gente que é muito bom para falar e péssimo para fazer. E existem pessoas, e isso é um grande medo que eu tenho de verdade. Eu tenho muito medo de construir um ministério à base de crítica. Porque Jesus não chamou a gente para criticar. Jesus chamou a gente para exortar, que é totalmente diferente de criticar. Sim. A exortação é correção, não crítica. Crítica é dar minha opinião. Correção é colocar a pessoa no lugar, dar direção. Jesus não chamou a gente para matar ninguém. Jesus chamou a gente para dar vida. E normalmente essas pessoas que criam uma história à base de crítica, elas se promovem matando os outros. É como os filisteus. Filisteu não planta nada. Filisteu vive de roubar a colheita dos outros. Então tem gente que é assim, crítico de internet é assim, ele não planta nada, ele vive de destruir a plantação dos outros. Vai ver, tem um monte aí, viralizou, aí você vai ver como ele viralizou, destruindo a vida dos outros, destruindo a família dos outros. Teve até agora um site, né, que a menina se matou por causa das críticas. Tem gente que é assim, que para crescer precisa matar os outros e destruir os outros. Uau. Só que Jesus não nos chamou para matar, Jesus nos chamou para dar vida. Yang, uma coisa que eu aprendi quando a gente fala de crítica é que eu nunca devo criticar, ou melhor, nunca critique uma história que você não conhece. Porque o fato de você não conhecer a história de alguém Sim. não significa que ele não tenha uma. Quando eu digo isso, eu lembro de Matias. Quando Judas se mata, os discípulos, agora apóstolos, precisavam escolher alguém para substituí-los. E tinha alguns critérios. E um deles era, precisamos escolher alguém que esteve com a gente em todo o tempo. Está escrito desse jeito. Sim. Em todo o tempo que Jesus esteve conosco. Ou seja, Matias estava lá há muito tempo. Só que ninguém sabia o seu nome. Sabe por quê? Porque o Matias é o tipo de pessoa que não tem nome, mas tem história. E sabe qual que é o mal dessa geração? A gente só valoriza a história de pessoas que têm nome. E a gente precisa aprender que as melhores e maiores histórias não estão estampadas em um jornal. As maiores histórias não estão sendo contadas na internet. As maiores histórias estão sendo vividas no secreto. Estão sendo vividas... As maiores histórias estão sendo vividas no nisso. secreto. E ainda nesse ponto, assim, sobre crítica, você já passou alguma vez, assim, por alguma situação de crítica, de desprezo no seu ministério? Ô Yang, teve uma vez que eu fui pregar em um outro estado. Eu não vou falar muito estado, senão eu entrego onde foi. Mas eu fui pregar em um outro estado e eu fiquei alojado na casa do pastor. E ficou eu e outros pregadores. E no primeiro dia, o pastor olhou para mim e perguntou: você tem teologia? O pastor fez essa pergunta. O pastor perguntou para mim: você tem teologia? E eu respondi para ele: eu tenho básico. Todo mundo da sala começou a dar risada da minha cara. O pastor abriu uma gaveta, tirou 20 certificados de teologia e começou a jogar na minha cara. Olha, básico em teologia eu tenho 20. Na época eu ainda não tinha terminado a faculdade. E começou a jogar na minha cara e disse assim, ó, pra limpar o banheiro da minha igreja, tem que ter bacharel em teologia. Eu respeitei o pastor, engoli aquilo a seco e fui orar. Falei, Deus, me honra aqui. Eu nunca peço isso, mas dessa vez eu te peço, me honra aqui.
E Yang, um dia depois que eu voltei do culto, estava indo pra casa dele. Pra você ter noção, o nível de rejeição que ele teve comigo, ele colocou eu pra pregar pra 2 pessoas todos os dias. Culto no lar, pra 2 pessoas, porque ele dizia que eu não era digno de pregar nas congregações dele. Eu pregava pra 2 pessoas e teve um dia que ele viu um DVDzinho na minha mão. Daquele antigo, da época. Sim. E na época era coisa muito top ter DVD e eu tinha ganhado de um amigo meu. E quando ele viu o DVD, ele comprou um e subiu pro quarto pra dormir. Só que ele me contou depois. Quando ele deitou pra dormir, o Espírito Santo acordou ele e disse: você não vai dormir. Você vai colocar o DVD do meu servo. Porque você vai ver a forma que eu uso ele pra falar contigo. E ele me ligou no outro dia e disse: Cauê, prega na minha igreja sábado, porque Deus falou comigo. Yang, quando eu cheguei lá, ele disse: me perdoa. Eu te humilhei a semana inteira. Você não reagiu. Só que Deus falou comigo: você vai honrar o meu servo. E quando eu vi o seu DVD pregando, eu fiquei doido. Eu nunca tinha visto um jovem tão novo pregando como você prega. Yang, ele me deu o microfone, ele me deu 25 minutos para pregar, eu lembro até hoje. Quando eu terminei de pregar, todos os obreiros do altar estavam prostrados, chorando e dizendo: eu quero receber essa unção que esse menino tem. Uau. Então, quando você não rebate as críticas, é o próprio Deus que vai preparar a oportunidade para poder te honrar. Uau. Eu acredito nisso. Você vive constantemente assim, ô Cauê, eu queria te fazer essa pergunta. Como você se prepara para pregar em uma igreja? Como que você lê a Bíblia, você estuda a Bíblia, você ora, você jejua? Como que é o seu devocional para exercer essa responsabilidade que você carrega? Vamos lá, Yang, eu sou o tipo de pessoa que eu faço um devocional básico todos os dias, porém quando eu pego para estudar, me tranco num quarto, eu fico normalmente 1 ou 2 dias direto, assim, da hora que eu acordo até a hora que eu durmo, sem comer, sem conversar, sem mexer no celular. Normalmente eu gosto muito de ouvir a Bíblia falada, com a voz do Cid Moreira. Eu ouço ali, porque eu tenho facilidade de decorar as coisas que eu ouço, então eu vou ouvindo o Cid Moreira, leio alguns livros, e quando chega uma hora que você não aguenta mais ler, e também com fone de ouvido acaba doendo um pouco o ouvido, eu tiro o fone e coloco algumas pregações sobre o tema que eu estou estudando, principalmente de alguns professores que eu tenho, de alguns cursos teológicos que eu faço parte, online. Sim. Então eu coloco lá para eu poder assistir, e esse é o meu método de estudo, né? Agora, oração, eu sou apaixonado em orar no chuveiro. Yang, eu sou apaixonado para isso. Agora sim, eu não estudo para montar mensagem. Eu não estudo para montar uma pregação, ok? Eu não leio a Bíblia para montar a pregação. Eu leio a Bíblia para montar um caráter, para poder ser moldado. Porque a partir do momento que você começa a ler a Bíblia só para poder montar a pregação, você se torna um viciado nisso, né? Aí vira só trabalho. E assim, não pode, você entendeu? A Bíblia tem que ser o manual de transformação do cristão. Boa. É nisso que eu acredito. Aí me perguntaram esses dias: Cauê, como eu tenho que ler a Bíblia? E eu acredito assim: nós temos que ler a Bíblia como se a Bíblia fosse um livro normal. Porque, Yang, quando você lê a Bíblia pensando que ela é um livro normal, aí você descobre que de normal a Bíblia não tem nada. A Bíblia é o livro mais transformador da história. Teve um homem que escreveu e ele conta a história dizendo: eu procurei todos os defeitos da Bíblia, li ela e encontrei vários, só que nenhum dos defeitos estavam na Bíblia. Todos os defeitos estavam em mim. Billy Graham disse que a Bíblia é o livro mais atual da história. A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. A Bíblia é poderosa, Yang. Por exemplo, se a gente pega uma Bíblia e coloca dentro de uma penitenciária, vai acontecer o sobrenatural. Jesus vai converter, Jesus vai transformar, Jesus vai batizar com o Espírito Santo, porque a palavra de Deus é poderosa e eu acredito nisso. Concordo também. A Bíblia, ela tem a sua importância. E assim, se a gente fosse pegar um personagem bíblico aqui, pra gente falar sobre ele, um personagem que seja uma referência pra você, quem seria? Davi, com certeza. Davi? Por que Davi? Davi é diferenciado e existem diversas... Davi é um homem segundo o coração de Deus. Davi é um homem que saiu, um menino, aliás, que saiu do pasto, do esconderijo e foi superando as etapas da vida. E é muito legal que a Bíblia deixa claro essas
superações de etapa, né? Saiu do pasto, venceu o gigante, se tornou chefe do exército, foi perseguido pelo então rei, para depois se tornar o maior rei da história de Israel. Então eu acho muito poderosa essa história, Yang. De verdade tem um impacto muito grande. Só que assim, Yang, tem um negócio sobre Davi que tá aqui ardendo no meu coração. Eu preciso compartilhar aqui nessa entrevista. Yang, Davi, ele cometeu muitos erros. Ok? Davi cometeu muitos erros. Só que errar é humano, ok? Errar é totalmente humano. Mas a gente precisa aprender a como lidar com os nossos erros. E eu quero deixar aqui uma pergunta para alguém que está me assistindo. Quantas pessoas vão precisar sofrer para você poder colocar a mão na sua consciência? Você precisa aprender que nós não somos os únicos afetados pelos nossos erros. Yang, teve o dia que Davi se prostituiu, se deitou com Betseba. Só que o pecado de Davi não afetou apenas Davi. Outras pessoas também foram afetadas por esse erro. Por exemplo, Urias morreu. E não tinha nada a ver com a história. Ele foi o traído e morreu. O menino que nasceu de Betseba morreu. A família de Davi foi destruída. E uma nação inteira pagou o preço. Então a gente precisa aprender que quando nós erramos, as pessoas que estão à nossa volta vão pagar o preço junto com a gente. E você que é pai de família, quantas vezes a sua família vai precisar sofrer para você colocar a mão na consciência? Quantas vezes a sua esposa vai precisar sofrer para você colocar a mão na consciência? Porque quando nós erramos, as pessoas que estão do nosso lado são afetadas negativamente. Mas quando nós nos arrependemos e nos prostramos diante de Deus e Deus derrama suas bênçãos sobre nós, todos eles colherão os milagres junto conosco. Uau! Esse foi o Cauê Andrade aqui na segunda entrevista. Cauê, eu queria que você deixasse agora... Eu sempre peço para todos os meus convidados para que eles sejam boca de Deus. Eu queria que você fosse boca de Deus para esse tempo e falasse agora diretamente com quem está assistindo aquilo que Deus te direcionar. Olha, eu tenho uma palavra de Deus para sua vida aqui e eu quero que você guarde ela no seu coração. Yang, olha, isso aqui é poderoso que eu vou compartilhar, mas leve isso aqui para sua vida também, porque isso aqui é poderoso. A gente nasce sem pedir e a gente morre sem querer. Então nós devemos aprender a valorizar o processo. A vida é curta demais para viver reclamando. A vida é curta demais para viver murmurando. Se eu tivesse um conselho para te dar aqui, eu te diria: valorize os pequenos momentos. Abrace enquanto você pode. Ame enquanto você pode. E tem aquele hino que diz: pode ser hoje o seu último culto, então adore. E eu termino esse vídeo te dizendo: hoje pode ser o último dia da sua vida. Então valorize as pessoas que estão do seu lado. Valorize a sua família, valorize os seus amigos, porque em breve Jesus voltará. A trombeta soará. E nós não estaremos mais aqui para contar a nossa história e para viver esses momentos maravilhosos. Uau! Cara, muito bom, Cauê. Eu tenho certeza que diversas pessoas elas foram abençoadas, diversas pessoas elas foram alcançadas. Toda vez que a gente sempre faz, né? Toda vez que a gente traz um convidado novo, toda vez que a gente recebe alguém aqui no YangCast, é justamente para levar essa transformação, né? Levar o reino até as pessoas, fazer com que as pessoas elas tenham uma mudança em sua mentalidade, para que elas renovem através da transformação em sua mente. Então, por isso que eu sempre peço para todo mundo que assiste: compartilhe sempre. Esse conteúdo aqui é um conteúdo que dá trabalho pra gente gravar, pra gente receber o convidado. Tem toda uma equipe que trabalha aqui para que a entrevista aconteça. Então, corre no Instagram, pelo amor de Deus, corre no Instagram, compartilha os cortes com o máximo de pessoas que você pode compartilhar. Envia para os seus amigos, envia para os seus familiares. Muitos cortes que saíram aqui, muitos cortes, são cortes 100% evangelísticos. É possível alcançar muitas pessoas com esses cortes. Então eu quero pedir o carinho de vocês, o carinho da nossa audiência, para que vocês possam compartilhar esse conteúdo. Cauê, obrigado por você estar aqui. Se quiser fazer os agradecimentos, deixar as redes sociais. Yang, foi um prazer estar aqui com vocês. Gente, Deus abençoe vocês. Muito obrigado aí pela audiência aqui do YangCast. Eu estou muito feliz de estar aqui
Desde a última entrevista, muita coisa aconteceu, muita bênção chegou na nossa vida e eu creio que esse podcast vai continuar alcançando o Brasil e o mundo e abençoando pessoas. Deus abençoe a vida de vocês, Yang, Deus abençoe. Eu tô muito feliz de estar aqui, me segue lá no Instagram, @oficial Cauê de Andrade, e eu creio que toda semana vai ter uma palavra nova lá para te abençoar, tá bom? Nesse episódio do YangCast, mais um episódio, por sinal, nós aprendemos coisas extremamente valiosas e importantes. E o pilar dessa entrevista aqui é justamente sobre a religiosidade. A verdade é que a religiosidade, ela afasta algumas pessoas do propósito de chegar até Cristo, porque a religiosidade funciona como uma pedra no caminho de quem quer acessar o que Cristo é. A grande verdade é que Cristo ele rompe de todas as formas as barreiras da religiosidade. Ele está além, ele está para lá, ele é maior do que a religiosidade. A grande verdade é que parte das pessoas que são extremamente religiosas, elas têm pouco contato com aquilo que Jesus realmente é. Elas vivem pouco aquilo que Cristo realmente ensinou e orientou que elas fizessem e vivessem. Por isso, se você está pensando em ir em uma igreja, procure uma igreja que prega o evangelho de Cristo. Procure uma igreja que diga para você, Jesus morreu por seus pecados, morreu para te perdoar, para te transformar, para te salvar e te levar para o céu. E a grande verdade é que a sua ida para lá depende 100% de você. E um fato que você não pode negar é que cada vez ele está mais próximo de voltar. O noivo está batendo a porta. Se prepare, porque o noivo vem aí. Essa foi a nossa entrevista de hoje, a segunda com o meu querido parceiro Cauê Andrade aqui no YangCast. Não se esquece, tá? Não se esqueça de vir aqui na descrição. Na descrição você consegue achar o Instagram, as redes sociais do nosso convidado e o link também para você ouvir esse podcast aqui lá no Spotify. Eu vou ficando por aqui, minha produção maravilhosa vai colocar aqui para você, ó. Você tá vendo aqui agora, isso aqui é uma entrevista do YangCast, entrevista completa, porque eu sei que você vai maratonar o YangCast por hoje. Só clicar nesse link e eu te recebo daqui a 3, 2, 1 segundo. Só clicar aqui.